Queiram abrir aí a sua Bíblia no capítulo 21 do Evangelho de João. 21 do Evangelho de João. Interessante que o texto diz assim, quer ver? Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, e em cima da brasa os peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 enormes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam quem era ele. Veio Jesus, tomou o pão e deu para eles, e de igual modo repartiu o peixe. E esta era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado de entre os mortos. Entre estes que estavam aqui presentes, estava o Tomé. Se lembra do Tomé? No texto anterior, nos versículos anteriores, tem aquela experiência quando Tomé disse: eu de modo nenhum acreditarei se eu não tocar nele, não é? Mais tarde Jesus aparece para ele e diz assim: Tomé, vem aqui, toca nas minhas mãos. E então Tomé se convence de que Jesus de fato havia ressuscitado. E Tomé está nesse barco agora. Então não somente ele vê que Jesus ressuscitou, mas ele vê que Jesus estava abençoando a vida deles naquela madrugada. A pergunta que eu quero lhe fazer hoje: você gostaria de receber do Senhor alguma bênção especial? Você vem orando, lutando ou solicitando do Senhor alguma coisa especial para a sua vida? Você gostaria? Sim ou não? Sim. Então você sabe que o Senhor pode ser aquele abençoador da sua vida, certo? Por isso que você ora pedindo para Ele aquela bênção que você julga precisar e necessitar. Aqui nesse texto tem algumas lições que a gente pode seguir para se qualificar diante do Senhor, para receber aquela bênção que a gente precisa e pela qual a gente já vem batalhando, pela qual a gente já vem trabalhando, pela qual a gente já vem intercedendo. Observe que neste texto, aqueles homens tinham tido anteriormente uma experiência com Jesus ressurreto. Então, para eles, Jesus era uma realidade patente, visível, real. Não tinha dúvida nenhuma de que Jesus havia ressuscitado,
uma vez que essa já era a terceira vez que ele aparecia para os seus discípulos e já corria um testemunho de que ele tinha sido visto ou tinha sido encontrado por alguns dos discípulos. E estes que estavam aqui, a maioria deles já tinha tido a oportunidade de ver o Senhor e de ter contato com o Senhor. Mas parece que naquele contexto, eles entenderam que deviam voltar talvez às suas práticas anteriores, profissionalmente falando, porque eles eram exímios pescadores. Viviam do mar da Galileia, do lago de Genezaré, do mar de Tiberíades, é sempre a mesma coisa. Eles viviam da pesca naquele lugar. Pedro parece ter sido um homem bem sucedido financeiramente, porque ele tinha barco, ele tinha como propriedade, ele tinha um barco, tinha redes, ele tinha equipamento de pesca e ele tinha habilidade como pescador, era um pescador. Tanto que quando ele foi chamado para deixar de ser pescador de peixes para ser pescadores de homens. Então ele sabia fazer isso. E ele pensou, eu vou pescar. E já era o cair da tarde ou anoitecer. Chamou os seus discípulos, os seus companheiros, os seus amigos, que já com ele participavam do colegiado apostólico e discipular. E eles disseram, nós também vamos com você, então nós vamos pescar. E foram pescar. A Bíblia diz que eles passaram a noite pescando. Você viu na leitura do texto? Ficaram a noite toda pescando. E eles lançavam a rede ao mar porque eles eram bons pescadores, sabiam pescar. Eles conheciam o movimento das águas, conheciam o movimento do lago, eles sabiam manejar o seu barco, eles tinham habilidade de marujos, eles tinham os equipamentos necessários e eles foram pescar. Foram pescar. Mas a Bíblia diz que eles, embora tivessem todo esse aparato e toda essa experiência, eles lançaram a rede ao longo da noite e nada apanharam, nada pescaram. Então foi um trabalho que parecia infrutífero, de tanto que eles se dedicaram, da noite que eles passaram batalhando, lutando, mas não pegaram nada, nada. O dia foi raiando, a manhã foi chegando, o sol foi nascendo, e neste contexto diz a Bíblia que eles não estavam muito longe da margem, e eles ouvem uma palavra vinda da praia. Vocês pegaram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa que comer? Há algo que vocês tenham conseguido nesta pescaria? Aí eles respondem para lá, entendendo que era o Senhor. Não temos nada, não conseguimos nada, não conseguimos aquilo que nós esperávamos conseguir, não conseguimos conquistar aquilo que nós viemos conquistar, não conseguimos alcançar êxito naquilo que a gente se dispôs a realizar. Mais ou menos como a gente que às vezes luta e não consegue o êxito que a gente esperava. Aquela bênção pela qual nós lutamos tanto e parece distante de nós. Ali foi aquela experiência. Jesus então responde para eles: lancem a rede da banda direita do barco e achareis. Essa era a palavra de Jesus para aqueles discípulos que já tinham feito isso a noite inteira. Ou seja, lance a rede outra vez, agora lance a rede do lado direito do barco. E vem uma promessa daquela palavra: e achareis. Aqui nós paramos para fazer uma reflexão. Quantas vezes nós lutamos por algo e chega um determinado momento da nossa vida, achamos que aquilo não vai acontecer, que aquilo não vai frutificar,
E às vezes abandonamos a pescaria no último momento. Por isso que aquela bênção não chegou, porque nós não perseveramos em lançar a rede mais uma vez. É aquela última vez, que seria a vez vitoriosa, que nós deixamos de fazer. É aquela última chave do chaveiro que vai abrir a porta, mas a gente já usou todas ou quase todas, que desanima e vai chamar um chaveiro porque a gente não conseguiu abrir a porta. Às vezes é a última chave do chaveiro que abre a porta. Às vezes é o último esforço que você faz que traz o êxito para a sua empreitada, para o seu projeto. Às vezes é aquele último momento, quando você já está prestes a desanimar, e chega para você o desafio de fazer algo mais. Portanto, aqui tem uma lição: não desanime se as coisas ainda não aconteceram do jeito que você gostaria que elas acontecessem. Não desanime se a bênção que você espera ainda não chegou. Não desanime se aquilo pelo que você tem lutado ainda não aconteceu, porque o dia está clareando, amanhã está chegando, e você precisa ter certeza de uma coisa: se Jesus está na sua praia, se Jesus estiver na sua praia, isso faz toda a diferença. Às vezes você vai dizer: essa não é a minha praia, né? Às vezes a praia de Jesus não é a sua praia, né? Já viu alguém dizer: essa não é a minha praia? Já viu isso? Já viu isso? Às vezes Jesus está naquela praia, mas você diz: essa não é a minha praia. Então saiu da praia de Jesus. Mas tenha uma percepção se Jesus está na sua praia. Procure entender se Ele está na sua praia. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou e Ele já tinha aparecido 3 vezes. Talvez Ele vai falar com você essa noite, se Ele estiver na sua praia. Mesmo que as coisas não estejam dando certo, tenha certeza que Ele está na sua praia. E se você tiver alguma dúvida, procure você estar na praia dele, porque o que você precisa, na verdade, é uma proximidade com Ele, é um aconchego com Ele, é estar ao alcance da sua palavra. O que você realmente precisa é estar ao alcance da palavra do Senhor. Segunda coisa que você precisa é ser discípulo do Senhor. É estar de fato vinculado ao Senhor. Não é apenas estar na praia acidentalmente, é estar próximo dele por elegê-lo como seu mestre, Senhor, Salvador. É estar onde ele está. É fazer que ele esteja onde você está, de modo que você possa construir uma vinculação entre a sua vida e a vida do Senhor. Um vínculo entre a vida do Senhor e a sua vida, para que a palavra do Senhor alcance a sua operação, alcance o seu trabalho, alcance o seu esforço, alcance a sua dedicação. Então precisa esta vinculação. Segundo, aqueles homens saíram para pescar. O que vocês acham que eles queriam fazer? O que vocês acham que eles queriam encontrar naquela noite de pesca? Eles queriam lavar as redes, era isso? O que eles queriam? Eles queriam peixes. E quantos peixes eles conseguiram? 0 peixes. E Jesus falou com eles: lança a rede da banda direita de vocês. E eles encontraram os peixes. Agora preste atenção comigo. O que eles estavam fazendo naquela noite?
dormindo, tranquilos no seu lar, e Jesus foi lá, bateu na porta: ei, eu quero te dar uma oportunidade, eu quero te abençoar, levanta desse sono aí, vem cá para a beira do rio, comece a pescar aí, porque eu quero colocar um peixe no seu barco. Foi isso que Jesus fez? Jesus fez o que? Abençoou o trabalho que eles estavam realizando. Jesus olhou para eles, viu o esforço deles, viu a dedicação deles, viu a competência com que eles trabalhavam, porém viu que faltava algo, que ele podia acrescentar com a sua palavra abençoadora. Então o que ele faz? Ele usa a sua palavra para abençoar aquele esforço, aquela dedicação, aquele trabalho que durou a noite inteira, aparentemente infrutífero, mas quando Jesus está lá na sua praia, ele está olhando para o seu esforço, está olhando para a sua dedicação, está olhando para o seu investimento pessoal, ele está olhando para tudo que você está fazendo, e ele vai perguntar: conseguiu alguma coisa? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, estou na batalha, estou estudando, estou me dedicando, estou me aperfeiçoando na minha profissão, sou o melhor funcionário da minha divisão, sou uma pessoa confiável, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa leal, estou me dedicando, Senhor, e em teu nome eu estou trabalhando como cidadão do reino. Aí ele vai falar com você: lance a rede da banda direita do barco. Significa que ele vai te dar uma direção que você ainda não tinha experimentado. Ele vai abrir para você uma possibilidade que você ainda não tinha realizado. Porque você jogou a rede a noite inteira, só não jogou sob a palavra de Jesus. Ele disse: lance a rede. É isso que fez a diferença. Foi eles fazerem a mesma coisa que fizeram a noite inteira, só que agora com a bênção do Senhor. É a bênção do Senhor que fez a diferença na vida deles. Foi a palavra de Jesus que fez a diferença, e foi a obediência deles à palavra de Jesus, seguindo a instrução de Jesus. Por isso que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos olhos. Por isso que a palavra do Senhor está cheia de orientações, de instruções, de conselhos, para que nós possamos nos organizar no universo da nossa operacionalidade. E quando aplicamos a palavra do Senhor àquilo que estamos fazendo, podemos começar a nutrir a esperança de ver a bênção de Deus frutificando na nossa vida. É isso que nós temos que entender dessa palavra. Interessante que quando Jesus pergunta para eles, eles só constatam o que eles não tinham, não tinham peixe, constatam essa dificuldade. E Jesus vai exatamente suprir essa necessidade. Quando você trata com Jesus, quando Ele trata com você, Ele vai tratar com você naquilo que você mais precisa, naquilo que é mais importante para a sua vida, naquilo que está lhe faltando naquele momento. Ele dá o suprimento. Por isso que Jesus vem como um recurso divino para nos ajudar nas nossas frustrações, nas nossas noites infrutíferas, porque Ele sabe que nós precisamos terminar o nosso dia de trabalho trazendo para casa um resultado positivo. E é assim que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. É assim que Deus abençoa o que nós estamos fazendo, desde que Ele, olhando para nós, esteja nos orientando, nos instruindo. Ele usa a sua igreja, Ele usa a sua palavra, Ele usa o Espírito Santo, Ele usa um hino que foi cantado, Ele usa um livro que você está lendo, Ele usa os recursos mais variados para fazer chegar ao nosso ouvido a sua palavra
e fazer com que o Espírito Santo use essa palavra para gerar em nós a confiança, a fé, a obediência e lançar a rede do jeito que Ele mandou fazer. Ou seja, obedecer a palavra do jeito que Ele mandou fazer. Se vocês passarem umas páginas da Escritura para trás, vocês vão encontrar a experiência de um general chamado Naamã. Uma menina escrava que não tinha nem voz nem voto na casa dele, só era uma escrava, mas ela viu a condição dele, que era um leproso. E ela disse assim para a sua senhora, esposa dele: se o meu senhor soubesse que há um profeta em Israel, que há um Deus poderoso lá, esse meu senhor iria lá e ele curaria esse meu senhor da sua lepra. Olha que ousadia, não é verdade? Aquela menina era uma escrava ali, não era? Ela podia dizer assim: sou escrava aqui, mas esse cara está se lascando com essa lepra. Está aí, está pagando. Mas quando você é de Deus, você não pensa assim. E se pensa, vai logo se dar conta que está pensando errado. Porque aquela menina tinha no seu coração algo muito superior ao ódio, ao rancor, à mágoa. Ela tinha um sentimento de abençoar as pessoas. Por isso que quando ela viu aquele problema, ela não pensou que era uma escrava, que tinha sido levada para ali à força. Não pensou isso. Ela pensou: se este homem soubesse do poder de Deus, ele iria lá e ele sairia de lá transformado. É isso que faz a diferença na vida da gente. É quando a gente entende que há um poder de Deus, que há uma palavra poderosa de Deus, que há um Deus que pode não somente trazer os peixes para o lado da sua rede, mas Ele pode acalmar o mar, acalmar a tempestade, acalmar o vento. Ele pode expulsar o demônio do seu arraial. Ele pode, porque Ele é acima de todas as potestades. É um nome acima de todos os poderes. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. É uma crença que nós podemos construir. É uma fé que nós podemos alimentar dentro de nós. Alguns fazem menção de carros, outros fazem menção de cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. A diferença é em que nós ancoramos a nossa fé. Onde é que nós ancoramos a nossa crença de que não estamos lutando sozinhos ou infrutíferamente, estamos nos habilitando a cada dia, porque sabemos que na hora certa, no tempo certo, da forma certa, o Senhor fará chover na nossa horta. Mas a horta precisa estar lá, a horta precisa estar plantada, porque o Senhor vai abençoar o esforço da nossa mão, vai abençoar a nossa disposição de empreender, de trabalhar, de realizar. Por quê? Porque aqueles homens estavam trabalhando até o dia raiar, e foi no meio daquela luta que a palavra de Deus chegou até eles e os abençoou. Agora eles se surpreendem com aquilo, porque eles podiam estar pensando assim: eu vou fazer isso mais uma vez, mas já fiz tantas vezes, não vai adiantar. Quantas vezes você desanima porque parece que não está dando certo, está fazendo uma coisa, parece que não vai, está emperrado, não anda, parece que a coisa não evolui. E você está ali, mas puxa vida, eu sou dedicado, eu sou trabalhador, eu sou leal. Então nesse momento diz assim: Jesus está na minha praia. Opa, descobri um fato novo. Jesus está presente, eu vou falar com Ele sobre isso. Eu vou trocar uma palavra com Ele. E pode ser que Ele mesmo te surpreenda, trazendo para você algo inesperado.
uma porta com a qual você não contava, um conhecimento que você não tinha e passou a ter, uma percepção de oportunidade que você não tinha e passou a ter, algo novo, alguém que Ele coloca do seu lado, que às vezes dá uma palavra que nem tem tanto significado naquele momento, mas que o Espírito Santo usa e abre para você uma visão que você não tinha. Então você tem que ficar atento, porque o Senhor vai usar a palavra de um pregador, vai usar um hino, vai usar uma igreja, vai usar uma reunião familiar, alguma coisa o Senhor utiliza para fazer chegar até nós a sua bênção, o seu cuidado, o seu propósito. Se nós estivermos crentes de que Ele vai nos assistir, nós não teremos dúvidas de que isso vai acontecer. Mais dia, menos dia, mas vai acontecer. Porque o Senhor diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Às vezes a coisa não acontece do jeito que a gente gostaria, mas sempre vai acontecer do jeito que Deus entende ser o melhor para nós, porque Ele vai nos conduzir pelos caminhos que são bons, perfeitos e agradáveis. Às vezes não percebemos isso no primeiro momento, mas depois se abre para nós uma cortina e descobrimos que aquele caminho do Senhor foi o melhor. Lembram quando o povo saiu da escravidão do Egito? E Deus diz assim: eu não permiti que vocês fossem pelo caminho mais perto, eu conduzi vocês pelo caminho mais longo, porque vocês não estavam preparados para as batalhas que teriam que enfrentar se fossem pelo caminho mais curto. Às vezes Deus nos conduz pelo caminho mais longo, não é porque Ele quer nos provar ou nos maltratar, é porque Ele, que conhece todas as coisas, sabe que o melhor caminho não é muitas vezes o que nós escolhemos, mas o que Ele nos mostra e pelo qual Ele nos conduz. Saindo no outro lado, vamos perceber: ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse conosco, de há muito teríamos sido destruídos. Então o Senhor nos preserva, ainda quando nem entendemos isso, Ele cuida de nós. Agora a nossa crença é que Ele está cuidando, mesmo que nós não sintamos isso de momento, porque a fé não se baseia no sentimento, ela se baseia no conhecimento, no entendimento. Eu entendo que eu sou um discípulo de Jesus, entendo que a palavra diz que Ele cuida de mim e eu descanso nesse cuidado. Mesmo que eu não sinta isso, não preciso sentir isso, eu preciso crer nisso, eu preciso acreditar nisso, porque se eu acredito na operação de Deus através do seu Espírito, mesmo que eu não sinta, Ele está lá operando e revelará no tempo certo esta realidade. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não vem pelos seus sentimentos, vem pelo seu entendimento da palavra e pela prática e obediência da palavra. Por isso que é importante entender a palavra do Senhor e, ouvindo a palavra do Senhor, habilitar-se a executar na sua vida, no seu trabalho, em todo canto, a palavra do Senhor, vendo o resultado disso, como aconteceu tanto na vida do Naamã quanto na vida desses pescadores. O Naamã ficou empolgado com o testemunho da menina. Ele podia ter dito: essa menina lá sabe de alguma coisa, essa pirralha aí que veio ser escrava aqui, lá sabe de alguma coisa. Mas ele não. A mulher dele ouviu, falou com ele e ele se tocou. O grande lance na vida espiritual é a gente se tocar quando a palavra de Deus chega na gente. E às vezes ela chega e a gente não se toca. Às vezes ela chega, bate igual pena de pato, pingo d'água em pena de pato, bate, escorre e vai embora, se perde. Mas ali a palavra encontrou terreno, encontrou oportunidade. E ele falou com o rei dele lá: vou lá em Israel. E foi lá. Chegou lá, ele procurou o lugar certo para chegar lá
no profeta Eliseu. Aí ele falou, chegou lá com uma comitiva, cheio de presente, cheio de coisa para impressionar o profeta. O profeta nem saiu de casa. O profeta ficou lá dentro. Mandou só um recado para ele. Vai lá no Jordão, mergulha lá 7 vezes, e depois desses 7 mergulhos você vai ficar com a pele como de um bebê. Você vai ficar curado. Aí sabe o que aconteceu no coração do Naamã? Ele ficou muito revoltado. Ele ficou muito chateado. Ele disse, mas eu sou um general. Eu sou um representante de um país poderoso. Eu cheguei aqui num simples profeta. Um cara que é religioso aqui no estado. Em vez do cara vir aqui, orar por mim, botar a mão dele em cima de mim, fazer todo esse ritual religioso, ele mandou eu ir mergulhar no Rio Jordão, nem quis me receber. Aí aflora o orgulho, né? Muitas vezes a palavra de Deus fica bloqueada na vida da gente, porque aflora o orgulho, a prepotência, a arrogância, né? E a gente não quer dar o braço a torcer, não quer se submeter, não quer se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E por isso, aquelas bênçãos que seriam nossas ficam esperando a nossa decisão, a nossa atitude de submissão. Então ele falou assim, rapaz, lá na minha cidade tem rio melhor do que aqui. Lá tem o rio de Arbana, de Farfá, são rios maravilhosos, água limpa. Eu vou mergulhar nesse Jordão? Eu vou lá mergulhar nos rios da minha cidade, que são muito melhores. Não tem gente que faz assim? Valoriza muito mais a religião que tem do que o Deus poderoso da palavra revelada. São pessoas que às vezes se fixam em determinadas situações e acham que o que tem é melhor do que o que Deus lhe oferece. E às vezes até compara e diz que as coisas que tem são melhores do que as coisas oferecidas pelo Senhor e pela palavra do Senhor. Foi isso que aconteceu com aquele general de Abaú. Juntou as tralhas dele, eu vou embora, vou voltar para minha casa. Aí aquele empregado dele, olha, a menina lá, escrava, deu uma dica poderosa. Agora é o empregado dele. Vira para ele e diz assim, meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor subir a escada da penha de joelho, alguma coisa dessa natureza, o senhor não teria feito? Teria feito, porque era uma coisa complicada, o senhor teria feito. Mas ele falou para o senhor mergulhar no rio. Vamos fazer o seguinte, pelo sim, pelo não, vamos mergulhar no rio, vamos aceitar. Aí o general falou, tá bom, vou ouvir sua palavra. Olha, o general se quebrantou diante da palavra sensata do servo, e ele então vai lá e mergulha. Primeira vez, aí olhou, 0, nada. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, na sexta vez, rapaz, não vou fazer isso não, isso é besteira, não vou fazer isso não. Aí, mas só falta uma vezinha para cumprir o propósito. Só falta um tiquinho de nada, faça. 7ª vez, pele limpa como de um bebê. Sabe o que ele faz? Vai lá e agora ele quer exaltar o profeta. O profeta diz, não tem nada não, isso é uma graça de Deus na sua vida. Aí ele falou assim, deixa eu levar um bocado de terra daqui para eu levar lá perto da minha casa, eu vou botar essa terra lá, vou construir um altarzinho em cima dessa terra, só para eu me ajoelhar nessa terra onde eu fui abençoado. Olha o coração agradecido pelas bênçãos recebidas. Olha o coração que reconhece onde foi abençoado, onde foi cuidado, onde foi alcançado pela graça de Deus. E ele de fato vai. A história é bonita, depois vocês podem ler. Tem até no canal Pastor Paulo Seabra no YouTube, tem uma pregação só sobre esta passagem. Vocês podem olhar lá depois e vocês vão ter esta passagem melhor explicada. Mas o fato é que a obediência e a submissão devem estar presentes na vida daqueles que fazem tudo e às vezes não alcançam o resultado ainda, porque falta um detalhe de
de obediência, de submissão. Às vezes é uma decisão de publicar a sua fé. Às vezes é uma decisão: eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero testemunhar da minha experiência com Deus. E assim as coisas vão se multiplicando. Às vezes são pequenos detalhes que faltam para você honrar o Senhor na obediência à sua palavra. Voltando para a história daqueles nossos irmãos que estavam lá no barco. Quando eles pegam aquela rede, eles percebem que há algo diferente. Quando Deus age, você vai saber que há algo diferente. Você vai saber que não é o que você normalmente espera, não é o que você acha que ia acontecer, porque Deus, Ele nos surpreende fazendo mais do que nós imaginamos e mais do que nós pensamos. E foi isso que Ele fez com aqueles discípulos naquela noite. Ele trouxe para o contexto daqueles discípulos tudo pelo que eles lutaram a noite inteira. E eles trazem, e João faz questão de registrar 153 enormes peixes. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que eles arrastaram isso para a praia e ficaram admirados que a rede não se rompeu. Ora, é claro, eles devem ter tido um cuidado muito grande para conservar as bênçãos que Deus lhes havia dado. Porque muitas vezes a gente recebe bênção de Deus, mas mete os pés pelas mãos e as bênçãos que receberam de manhã se perdem de noite. E você já não tem mais nada, porque não sabe conservar as bênçãos de Deus. Não sabe preservar as bênçãos de Deus. Igrejas não sabem preservar as bênçãos de Deus e às vezes jogam tudo pelo ralo. Famílias não sabem, jogam tudo pelo ralo. Vidas preciosas não sabem, jogam tudo pelo ralo. Profissionais perdem, porque não sabem conservar as coisas de Deus, os cuidados de Deus, as bênçãos de Deus. Então é importante aprender aqui: maneja a rede com inteligência, maneja a rede com sensatez, traga as bênçãos de Deus para a margem da praia. Quem está esperando lá na praia? Quem era que estava esperando lá? Jesus. E quando eles chegaram, o que eles encontraram lá com Jesus? Um fogo, uma brasa e o peixe assando. Mas nós nem trouxemos o peixe. Mas Jesus não precisa do seu peixe, você que precisa do peixe dele. Eles venham e comam agora. E traz um pouquinho do seu peixe para botar na minha brasa, para a gente fazer uma comunhão. É assim que Jesus faz com a gente. Quando Ele pede para você trazer a sua parte, não é porque Ele precisa da sua parte, é porque Ele quer abençoar a sua parte junto com a parte dele. Ele quer fazer aquele momento ser especial para Ele e para os discípulos. Então honre ao Senhor, preservando, conservando as bênçãos, e coloque na fogueira do Senhor o que tem que ser colocado, para que a vida seja complementar com Ele, para que haja comunhão, para que haja celebração, para que a gente possa sentir e compreender que o Senhor está conosco e produz em nós a alegria, o louvor, a exaltação, por conta da vitória. Aquilo que era para qualquer outra pessoa um fato talvez comum, corriqueiro, para aqueles discípulos era a manifestação da graça de Deus. Tem muita gente que vai pegar um pouco de peixe e vai dizer: isso foi um acidente, isso foi um acaso, isso foi aquilo, foi aquilo. O crente não, o crente diz: foi uma bênção de Deus. E nós ficamos gratos porque Deus nos abençoa. Está bem assim, meus irmãos? Então o barco é o mesmo, a rede é a mesma, o pescador é o mesmo, o mar é o mesmo, a noite é a mesma, tudo é a mesma coisa. E a palavra de Deus também é a mesma. Obedeça e receba as bênçãos de quem se orienta pela palavra, obedece à palavra e age em função da palavra.
essa bênção que você está esperando, que você está querendo, pela qual você está orando. Avalie se ela está dentro do propósito de Deus. Avalie se ela honra o Senhor. Avalie se ela faz de você um melhor cidadão do reino. Avalie se ela vai somar com os peixes do Senhor para uma celebração grandiosa. Se for assim, é só uma questão de tempo. Espere o tempo de Deus, porque às vezes Ele está te levando por um caminho mais longo para te preservar de alguma coisa, mas logo em seguida você vai ver a mão de Deus prosperando naquilo pelo que você está orando. Amém?